capítulo 27 do livro do profeta Jeremias diz assim: No início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Assim me disse o Senhor: Faze correias e jugos e ponha sobre o teu pescoço. E envia-os ao rei de Edom, e ao rei de Moabe, e ao rei de Amonitas, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pela mão dos mensageiros que vêm a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. E lhes ordenarás que digam aos seus senhores: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Assim tereis que dizer a vossos senhores: Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre toda a face da terra por meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem me parece conveniente. E agora eu dei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e até os animais do campo lhe dei para que os sirvam. E todas as nações o servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que venha também o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que a nação ou o reino que não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia, com espada e com fome, com peste vestirei essa nação, diz o Senhor, até que a consuma pela sua mão. E não deis ouvidos aos vossos profetas, nem aos vossos adivinhos, nem aos vossos sonhos, nem aos vossos agoureiros, nem aos vossos encantadores, que vos falam dizendo: Não servireis ao rei de Babilônia. Porque eles vos profetizam mentiras para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos lance dela e pereçais. Mas a nação que submeter o seu pescoço sob o jugo do rei de Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la e morará nela. E falei também com Zedequias, rei de Judá, conforme todas estas palavras, dizendo: Submetei os vossos pescoços ao jugo do rei de Babilônia, e servi a ele e ao seu povo, e vivereis. Por que morrerias tu e o teu povo à espada, e à fome e de peste, como o Senhor disse da nação que não servir ao rei de Babilônia? E não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos falam, dizendo: Não servireis ao rei de Babilônia, porque eles vos profetizam mentiras. Porque eu não os enviei, diz o Senhor, e eles falsamente profetizam em meu nome, para que eu vos lance para fora e pereçais, vós e os profetas que vos profetizam. Também aos sacerdotes e a todo este povo falei, dizendo: Assim diz o Senhor: Não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas que vos profetizam, dizendo: Eis que os vasos da casa do Senhor cedo voltarão de Babilônia, pois eles vos profetizam mentiras. Não lhes deis ouvidos, servi ao rei de Babilônia e vivereis. Por que se tornaria essa cidade um deserto? Porém, se são profetas e a palavra do Senhor está com eles, orem agora ao Senhor dos Exércitos, para que os vasos que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não vão para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas e do mar e das bases e dos demais utensílios que ficaram nessa cidade, os quais Nabucodonosor, rei de Babilônia, não levou quando transportou de Jerusalém para a Babilônia a Jecônias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Assim, pois, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito dos vasos que ficaram na casa do Senhor, na casa do rei de Judá e em Jerusalém. A Babilônia serão levados e ali ficarão até o dia em que eu os visitar, diz o Senhor. Então os farei subir e os restituirei a este lugar.
O capítulo 27 do livro do profeta Jeremias diz respeito aos profetas que mentem, aos profetas que falam não segundo a ordem de Deus e a servidão à Babilônia. Nabucodonosor foi escolhido por Deus para ser rei da Babilônia, e por isso, a respeito disso, muitos profetas indagaram que não era para ser obedecida às ordens do rei de Babilônia, Nabucodonosor. Porém, aos ouvidos de Jeremias, diz sobre esses falsos profetas. E por isso os nossos ouvidos devem estar atentos à palavra do Senhor. Os nossos ouvidos devem estar abertos para que Deus possa falar conosco e que nós possamos nos alimentar dessa palavra e falar sobre esta palavra, porque ela é a única que conduz a vida. E quando o Senhor ele usa um profeta para falar, para direcionar o povo, ele usa em sabedoria dentro da palavra. E porque é importante que nós entendamos a palavra para que nós não sejamos enganados. Porque muitos virão no nome do Senhor, muitos profetizarão no nome do Senhor, muitos falarão no nome do Senhor e não há coisa alguma no nome do Senhor. E precisamos estar atentos e vigilantes, porque Deus é santo. E ter o nome de Deus em vão provoca a ira do Senhor. E quantos profetas têm se levantado e falado coisas vãs que não são de Deus. E por isso os nossos ouvidos precisam estar atentos à palavra do Senhor, porque nenhuma profecia é revelada fora dessa palavra. Nada foge dessa palavra. Se você está num caminho tortuoso, a palavra do Senhor vai vir de direção a você para que você possa se encaixar dentro dessa palavra. Se algo fugir dessa palavra, não vem de Deus. Se alguém tenta te tirar do caminho que Deus projetou, essa palavra não é do Senhor, não é vinda dele. Porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. O Senhor cumpre a palavra dele. E quando os profetas falam mentiras, profetizam mentiras, falam de adivinhações, é porque esse profeta não está preparado e alicerçado na palavra de Deus para nos orientar. Por isso precisamos estar atentos às profecias, precisamos investigar se esta palavra é realmente eficaz dentro da palavra de Deus. Porque o que foge daqui não é vindo dos céus, é procedência do homem e é abominável ao Senhor. O Senhor, ele nos dirige e nos conduz à palavra dele, que é santa e eficaz quando nós estamos andando em santidade. E diante de um caminho em que eu não vivo essa santidade, eu não consigo produzir os frutos. E esses frutos, eles não florescem, mas tudo aquilo que floresce é porque o Senhor está regando, é porque o Senhor está aplainando, é porque o Senhor está aprovando. E quando as nossas vidas estão no altar do Senhor, quando as nossas vidas estão direcionadas para Deus, quando as nossas vidas estão alicerçadas em Deus, nós compreendemos que a profecia que nos é revelada, que nos é dada, está pautada na palavra da verdade, porque tudo que procede fora dessa palavra é mentira. E quando nós observamos sobre tudo o que o Senhor pediu para Jeremias falar, é porque o Senhor compreendia que o coração daqueles homens iriam se voltar contra o rei Nabucodonosor. E Deus que estabelece reis e príncipes muitas vezes para nos alertar. Muitas vezes temos reis e príncipes que vão nos tirar da nossa zona de conforto, que vão nos alertar a buscar a Deus de uma forma intensa,
porque precisamos cada vez mais buscar essa palavra para que nós possamos nos preencher, porque o Senhor quer nos resgatar, o Senhor quer resgatar a nossa alma, o Senhor quer resgatar o nosso comportamento, o Senhor quer nos perdoar, mas nós precisamos primeiramente nos perdoar. Nós, primeiramente, precisamos conhecer essa verdade, porque sem essa verdade nós não conseguimos encontrar Cristo. Cristo é a verdade da palavra e Cristo é a própria palavra. É a palavra que se fez carne e habitou no meio de nós, a palavra que veio para nos instruir, nos resgatar, nos limpar, nos aperfeiçoar, nos capacitar diante do Deus Todo-Poderoso. Que você receba essa palavra como instrução para o seu dia a dia. Que você possa ouvir a voz de Deus e estudar, meditar nessa palavra de dia e de noite, assim como o Senhor nos orienta, para que nossos caminhos sejam aplainados e os nossos caminhos floresçam na presença do Senhor. Que o Senhor te guarde e te guie, que Ele te instrua na palavra a cada dia e que não esqueçamos do versículo que diz: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.